Ai, que pena! Chegamos ao fim do Sermão do Monte, mas ainda temos vários capítulos para nos deleitarmos dos outros ensinamentos que o nosso Senhor Jesus nos deu. Porém, o Sermão do Monte é uma das passagens mais ricas desse livro, onde Jesus nos ensina sobre as coisas do Reino de Deus, e é a primeira passagem do Novo Testamento onde podemos presenciar os ensinos do Mestre. Primeiro, é importante a gente ressaltar qual que era o público do sermão, né? Ele era dirigido para os discípulos, ainda que ele foi ouvido pelas multidões. Então Jesus, ele ensina para aqueles que já creem, para aqueles que o seguem, aqueles que são seus seguidores, não para os gentios. Não era um sermão evangelístico. Ainda que se você quiser usar o Sermão do Monte para evangelizar, fica ao seu critério. Só que aqui Jesus está falando para pessoas que já o seguem. Primeiro, Jesus fala do caráter dos cidadãos do reino, humildes, pacificadores, misericordiosos, perseguidos pela justiça, e depois ele fala que o discípulo deve preservar a palavra, iluminar e refletir a luz de Deus. Depois Jesus fala da lei, ele apresenta a verdadeira justiça. Então no capítulo 6 ele nos ensina sobre a prática religiosa correta, nos ensina a orar, nos ensina a depender, nos ensina a confiar no Pai. E já no capítulo 7, ele nos ensina a pedir ao Pai e nos ensina que o caminho de um discípulo de Cristo não é o caminho da maioria das pessoas, mas a porta estreita é justamente a porta que leva à vida. Então Jesus nos ensina todas essas coisas e por fim ele conclui: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui Jesus ele não está comparando um crente versus um ateu, ele está comparando duas pessoas que estão ouvindo os ensinamentos de Jesus, como se houvessem duas espécies de crente, podemos dizer. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam, e os que ouvem a palavra de Deus e não as praticam, nem retêm os ensinamentos de Cristo. Então vem as provações, os problemas do dia a dia, as tentações de Satanás, e essa pessoa não se mantém na fé. Existe outro ensino de Jesus que nos ajuda a entender o que ele está dizendo. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. E depois Jesus explica essa mesma parábola. Aí no versículo 8 vai dizer: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi lhe semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Essa passagem está no livro de Mateus, no capítulo 13. Então nem todo o que está na igreja ouvindo a palavra de Deus será salvo. É o que Jesus mesmo diz, pois nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E agora ele nos mostra uma fé sem fundamento verdadeiro. E o fundamento verdadeiro é Cristo. E muitos constroem a sua fé sobre um pastor, sobre os pais, sobre uma celebridade, sobre um relacionamento.
Quantas pessoas eu já não vi perdidas pelo mundo que dizem que saíram da igreja porque os pais eram crentes, mas em casa davam mau testemunho, ou o pastor caiu em pecado, ou foi enganado em algum relacionamento que a pessoa se dizia crente. Essas pessoas não tinham sua fé construída sobre a rocha, mas sobre as coisas humanas. E aquele que não pratica as palavras de Jesus não tem a sua fé sobre a rocha, porque se verdadeiramente cremos em Cristo, suas obras serão manifestas em nós. Mesmo que sejamos pecadores, podemos manifestar o amor, a humildade, a misericórdia e a mansidão de Cristo. Que tipo de crente você é? Aquele que ouve e pratica as palavras de Cristo? Ou você tem sido um crente de Araque? Pois João capítulo 14, versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.